Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero convidar vocês para nós fazermos um exercício sistêmico de cura das feridas e dos emaranhados com a mãe. Apesar de eu falar com frequência aqui no canal sobre as feridas da mãe, o quanto é importante nós nos colocarmos disponíveis para curar essas feridas por conta do vínculo, é o vínculo mais profundo que um ser humano tem. E apesar de até já ter alguns exercícios que eu já fiz no passado, é sempre importante nós olharmos sobre um outro contexto. E dessa vez eu quero olhar especificamente, profundamente, para os emaranhados herdados, os pesos que nós carregamos por conta das lealdades cegas, principalmente daquelas mães que estão fora do seu lugar de grandes e se colocam como pequenas, fazendo parcerias com suas filhas. E com isso, as filhas, os filhos perdem a força de ir para a vida. Vão acabar se prejudicando em algum aspecto ou em todos os aspectos das suas vidas. Então, por conta da importância de nós olharmos para os emaranhados com as mães. E para quem for assistir esse vídeo no momento da estreia, que será em maio, um mês onde é celebrado o Dia das Mães, onde se fala muito sobre a relação com a mãe e aquelas pessoas que têm dificuldades, que estão feridas, se sentem um pouco mais sensíveis. Então é importante que você dê um lugar no coração para se abrir para a cura. E hoje com o cabelo todo cacheado, olha só. E é assim mesmo, viu? Meu cabelo nunca foi liso, para quem às vezes fica em dúvida. Nossa, a Cássia às vezes aparece com o cabelo liso, às vezes com o cabelo cacheado. Meu cabelo nunca foi liso, ele sempre foi levemente ondulado. E com o passar do tempo, por conta de mudanças hormonais principalmente, ele foi cada vez mais encaracolando. Então, como nós somos cíclicas, tem dias que eu, deixo ele ficar natural, e tem dias que eu seco e faço uma escova, deixo ele um pouquinho mais liso. Depende muito do dia. Então, hoje nós vamos de cachinhos, ok? Gente, a cada 10 mulheres que eu atendo, 7 estão emaranhadas com suas mães, estão emaranhadas ao destino delas, ou num relacionamento simbiótico, ou num relacionamento tóxico, distante por conta das feridas, né? E nenhuma das duas situações é positivo. Nenhuma das duas situações no coração vai trazer harmonia e equilíbrio para as suas vidas. E antes que alguém me pergunte se esses emaranhados acontecem só com filhas mulheres, não, acontece também com filhos homens. Sim, só que o meu público é formado por 80%, 90% de mulheres. Então, as estatísticas que eu trago, sim, é de que a imensa maioria das filhas mulheres estão emaranhadas com suas mães em algum aspecto, de alguma maneira, num grau de profundidade. Algumas não num nível tão profundo e outras já bem emaranhadas. Tá? Então, com os filhos homens acontece sim, e eu até não faz muito que atendi um homem que estava bem emaranhado com sua mãe, né? E quando ele chegou para a sessão, ele vinha dizendo que o problema dele sempre foi com o pai. E isso é bem clássico, as mulheres também, quando chegam dizendo que os problemas sempre foram com os pais e não com as mães, pode saber que tem uma dinâmica oculta aí por trás com a mãe. É inconsciente, a pessoa não tem essa consciência, ela está emaranhada num grau que ela não se percebe, e daí só numa terapia ela consegue desvendar, sair dessas dinâmicas ocultas. Mas esse meu cliente aí é um homem de 50 anos, quando ele chegou falando que o problema dele era com o pai, a gente foi fazendo a leitura da vida dele, perguntando como que isso tinha acontecido, como que tinha sido a infância, toda essa leitura sistêmica que eu costumo fazer para nós fazermos um alinhamento depois, né? Faz parte do processo. Então, ele comentando que
sempre a paixão dele foi a mãe. E daí é aí onde eu percebi o grau do emaranhamento com a mãe. Eu acho que ele ficou aí por uns 3 ou 4 meses em atendimento. Então, lá para o final, eu perguntava para ele se ele estava pronto para ir para a vida, para se desvencilhar dos emaranhados com a mãe e olhar para ela como mãe, como grande, e se colocar como pequeno e tocar a sua vida. E quando eu falei isso, eu senti o quanto ele não estava pronto. Ele tremeu quando eu falei isso. Ele disse: eu não casei, eu não tive filhos, não estou num relacionamento. Hoje a única pessoa que eu me vinculo e que eu tenho uma ligação forte é com a minha mãe. Então, se eu precisar me distanciar dela ou mudar a minha postura em relação a ela, eu vou ficar mal. Eu não sei se eu vou saber fazer isso. Então, ele dizia para mim assim, eu arrumei uma filha para mim. E eu dizia para ele, cuidado, que as palavras têm poder. Então, se você acredita que a sua mãe se tornou sua filha, você vai ser mais difícil você inverter essa postura. Você se colocar como pequeno e passar a enxergar a sua mãe como grande que ela é. Era um processo onde ele precisava se liberar e ele não estava pronto, ou pelo menos não estava tão pronto quanto ele gostaria e quanto ele necessitaria. E cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, daqui a pouco ele se sente pronto, né? Então ele encerrou o atendimento mais ou menos no meio do processo. E é assim, gente, um processo terapêutico, ele necessita que nós estejamos abertos, decididos, que nós façamos escolhas, que nós nos coloquemos como adultos, mas porém como pequenos diante dos pais. Então são várias etapas. E às vezes as pessoas ficam assustadas no meio do caminho, não se sentem prontas. E é assim, cada um no seu ritmo e cada um no seu tempo. E outra coisa que eu preciso trazer aqui como uma informação bem importante, é natural e é mais comum do que vocês imaginam quando principalmente uma filha mulher, por se sentir bloqueada em alguma área, por sentir que a sua vida não está fluindo em algum aspecto, então vem para a terapia e começa a mudar a postura, começa a se colocar como filha, começa a cuidar de si, aprender a se priorizar, a ter uma consciência mais adulta, mais equilibrada, sair da simbiose dos emaranhados. Então é comum que as mães comecem a cobrar. Teve uma cliente minha que contou que já no 2º, 3º mês da terapia, ela mudando a sua postura, contou que a mãe ligou para ela, apesar de morarem bem distantes fisicamente, mas tinham contatos diários. Então ela começou a mudar a postura e a mãe não entendeu. Ligou para ela apavorada, dizendo: o que aconteceu com você? Você está fria, você está distante, você não é mais a mesma. O que está acontecendo com a nossa amizade? Né? Então essa mãe, ela desenvolveu uma relação simbiótica com a filha, as duas ficaram numa codependência uma da outra, né? A filha já tomou consciência, já faz um movimento de liberação há muito tempo, mas quando ela quer dar saltos maiores, a mãe cobra dela, dizendo que depois que ela começou com a terapia, ela se tornou uma pessoa mais fria, mais distante e que não é mais a mesma. E aí vem as culpas. Então a filha começa a se culpar, a se questionar, será que eu não estou pegando muito pesado? E tem todo um processo que é um autocuidado com a relação com a mãe, principalmente de relacionamentos de codependência, de simbiose, onde as duas estão muito mais como duas parceiras, duas amigas, duas irmãs, do que como mãe e filha. Então, as mães vão cobrar sim, se prepare para isso, cuidado com as culpas, não carregue culpas por conta desse processo, mas precisa de suporte, porque nós ficamos inseguras, nós não sabemos se estamos agindo de maneira equilibrada, de maneira adequada, nós começamos a nos sentir inadequadas às vezes e aí o processo pode dar uma paralisada, pode retroceder. Então, antes de nós começarmos o exercício, vamos olhar para quem são essas mães
que hoje estão emaranhadas com suas filhas, com seus filhos. Elas são filhas que se sentiram rejeitadas, abandonadas, negligenciadas. Elas trazem dores, traumas, elas têm histórias. Histórias de um tempo onde elas não tiveram oportunidades, possibilidades e talvez condições psicológicas tomadas de consciência para se colocar disponíveis e olhar para suas histórias. Então, elas trazem essa bagagem para suas vidas de adultas, elas constituem uma família, elas têm filhos e os filhos herdam essa bagagem. Sim, a maioria dos nossos pesos, das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas inseguranças, da falta de autonomia, da falta de força de ir para a vida, são pesos herdados. São herdados dos emaranhados que as nossas mães trazem. E muitas delas trazem não só das suas histórias com seus pais, nossos avós. São emaranhados que existem há muitas gerações. Já vem talvez de quantas gerações? Inevitavelmente, essas mães, em algum momento das suas vidas, elas são mulheres que se tornam vitimizadas. Elas sabem que alguma coisa não está bem, que tem algo errado, que tem um pesar, que tem um peso, que não há leveza na sua caminhada, mas por não saber como lidar com a sua história, elas se vitimizam e elas precisam de um aliado, de uma aliada, elas precisam de um ombro amigo. E esse ombro, se não for marido, se não for amigos, se não for irmãos, acabam sendo filhos. Às vezes são todos. Às vezes essa mãe, essa mulher está tão transtornada que todas as pessoas que chegam a ela, o assunto que permeia são histórias tristes, histórias de lamentações, histórias onde só há olhar para o passado. E, gente, eu tenho muita propriedade em falar de emaranhados com a mãe, porque eu já contei em vários vídeos da minha história. Eu me emaranhei, sim, com a minha mãe, fiquei boa parte da minha vida emaranhada com ela. E quando eu comecei a fazer esse movimento de liberação, também passei por essa cobrança de dizer que eu estava fria, que eu estava distante, que eu não era mais a mesma, o que aconteceu comigo. E eu me senti culpada. E eu troquei um problema por outro. Eu troquei as dores dos pesos que eu estava carregando que não eram meus por culpas de estar evoluindo, estar progredindo, estar cuidando da minha vida, da minha saúde e da minha criança ferida que viveu num ambiente onde ela não se sentiu segura, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu pertencer, até porque eu também já contei em vários vídeos, né? Que como a ovelha negra da família, a diferentona, eu causava muito espanto aos meus pais. Eles não sabiam muito lidar comigo. Então oscilava entre deixar de lado, terceirizar, ou então criticar, julgar, apontar, fazer comparações. Eu cresci muito nesse ambiente de comparações. Ah, mas a filha da vizinha é uma menina educada, a filha da vizinha está lá comportadinha, estudando, brincando com bonecas. Não está aí subindo em muros, subindo em árvores, está lá bem comportadinha. Por que você não é igual a ela? Ou então, entre eles, o que há com essa menina? O que ela tem? Será que é algum problema cognitivo? Será que é algum problema psiquiátrico? Será que ela não tem algum atraso? Teve uma certa vez que lá no colégio onde eu estudei, que era colégio de freiras, semi-internato, uma professora que era freira chamou minha mãe no colégio e pediu para ela um exame. Até eu contei isso em algum vídeo por aí. Pediu um exame de encefalograma da cabeça, porque ela achava que tinha alguma coisa errada comigo. Essa menina tem algum problema, porque ela, além de ela ter dificuldades com a matemática,
ela parece que está sempre assim no mundo da lua. A gente pergunta alguma coisa, ela parece que demora para processar. Então, na época, não existia essa coisa de bullying. Hoje, tudo bem. Mas minha mãe me levou num neurologista, fez exames, voltou na escola, levou os exames, não tinha dado nada. Eu apenas era uma pessoa um pouco ousada, diferente, e ninguém sabia lidar comigo. As professoras também tinham dificuldade de lidar comigo. E nas amizades também, sempre foi assim. Não eram com todas as meninas que viviam mais dentro dos padrões convencionais que eu conseguia me relacionar. Por ser um pouco avessa, eu acabava sempre procurando aquelas mais avessas. E também era muito criticada por isso. Enfim, gente, vamos para o exercício. Vamos fazer um exercício para nós nos liberarmos, para nós darmos mais leveza para a nossa caminhada. Quer dizer que com um exercício tudo vai mudar? Não. Um exercício é apenas uma portinha que você está abrindo para soltar pesos que não são seus. É para você aprender a vibrar diferente. É para você aprender a sentir a sua força, aprender a olhar para a vida com mais leveza. E isso faz parte, tá? Isso faz parte do processo de mudança. Só antes de começar o exercício, para quem às vezes não está pronta, para se colocar disponível para terapias, para olhar para a sua história, para ter um atendimento mais personalizado, individualizado. Às vezes, começando por um curso, já ajuda muito. E há pouco tempo, aí talvez um mês e pouquinho, eu lancei o meu último curso, que é o curso avançado da criança interior, onde eu falo muito sobre emaranhados, com a família, com o sistema familiar. Eu falo de padrões que nós herdamos, eu falo de pesos que nós precisamos soltar. E eu aponto vários caminhos, dou várias orientações. Então, se você sentir que de repente é o seu momento de olhar através de um curso, aqui embaixo do vídeo, no link do meu site, você clicando ali, você dá acesso à página onde tem não só esse, como outros cursos semelhantes, mas esse é o último, é o curso avançado da criança interior, ok? Então, gente, nós precisamos sim deixar com as nossas mães o que é delas. Deixar o destino, deixar a história, deixar as feridas, as dores. Nós precisamos voltar para o nosso lugar de filhas, filhos, que é o nosso lugar de força. Às vezes eu recebo algumas mensagens de filhas que estão emaranhadas ao destino da mãe, mas dizendo que sentem dó, que sentem pena, que acham que a mãe não vai dar conta. E, gente, Bert Hellinger já falou sobre isso. A pena ela é um sentimento negativo que invalida o ser humano de acessar o seu verdadeiro potencial. Quando nós aprendemos a olhar para a mãe vitimizada com pena e não olhar para ela como grande, nós entramos nas dores delas, nós carregamos os pesos por elas. Nós precisamos aprender urgentemente a sermos só filhos, só filhas. Para algumas pessoas, essa mudança de postura em relação à mãe pode ser um pouco mais delicada, pode demorar mais, mas não pare o seu processo, não se desmotive. É só, às vezes, acertar o ritmo, não se cobrar tanto, não se exigir tanto, se acolher quando você estiver vulnerável, quando você estiver se sentindo sozinha, triste, se acolher e perguntar sempre para si mesmo, será que essa dor, essa tristeza que eu estou sentindo é minha ou é da minha mãe? Ou é por ela que eu estou sentindo? Então, procure agora respirar fundo, sentar com a coluna ereta, respirando fundo, imaginar a sua mãe à sua frente. Se precisar fechar os olhos por um minuto, feche os olhos, imagine ela à sua frente. E imagine que durante toda essa prática, ela vai estar na sua frente,
porque energeticamente ela está, tá? Espiritualmente ela também vai estar. Imagine ela à sua frente. E agora começamos a bater no ponto do karatê, que é onde estão todas as nossas resistências. E eu falo a frase e você repete, como se você estivesse dizendo para ela. Mesmo que eu esteja carregando feridas da relação com a minha mãe, emaranhada ao destino dela, eu me aceito profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que eu esteja carregando feridas da relação com a minha mãe, e por conta disso eu esteja emaranhada ao destino dela, eu me aceito profunda e completamente. Solte os braços, continue deixando a respiração fluindo, solta, e nós vamos tocar agora nos outros meridianos de energia. Todos os pontos que nós vamos tocar são meridianos de energia. Eles ajudam a liberar todos os bloqueios. Querida mãe, eu vim de você. Eu nasci de você. E junto, eu herdei uma série de sentimentos, de emoções. Junto, eu herdei seus medos. Herdei suas dores e limitações. Desde o momento em que eu fui concebida, toda essa bagagem veio junto. À medida que eu fui crescendo, foi ficando cada vez mais evidente a necessidade que, como criança que eu era, o quanto era grande a necessidade de pertencer. Afinal de contas, essa é a necessidade básica do ser humano. Eu não sei se todos os pesos que eu carreguei e ainda carrego são só seus, mãe. Talvez são pesos que vêm de longe, que vêm de outras histórias, que vêm dos nossos antepassados, talvez dos meus avós. Eu não tenho essa resposta. Pode ser que sejam, sim, cargas emocionais transgeracionais. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo a sua dor, mãe, e me sensibilizando com o seu destino. E muito cedo, eu me coloquei como sua salvadora. Eu sentia que precisava te salvar. Sempre sendo leal à sua história. E assim eu fui me ferindo também. Assim eu também fui me bloqueando. Assim eu também fui limitando meu destino a construir uma história dentro da sua história, semelhante com a sua história, dentro dessa ressonância. Como então eu iria viver diferente? Como então eu poderia ter uma vida mais leve se eu me emaranhei ao seu destino?
Algumas vezes eu senti raiva. Outras vezes, muita tristeza. O fato é que toda vez que eu quero sair desses emaranhados, eu sinto culpas. Mesmo que você tenha me magoado, mesmo que você tenha me ferido, eu sinto culpas. E quanto mais eu sentia que precisava te salvar, mais eu fui saindo do meu lugar de filha. Mais eu fui perdendo a força. Mas eu não estava consciente disso. Agora eu olho para tudo. Porque até aqui, quem estava no controle da situação era a minha criança ferida. A minha criança ferida desenvolveu um amor cego, mãe. Um amor que não mede consequências para fazer o que for preciso. Para cuidar de você. É isso que as crianças fazem. Elas não aprendem a olhar para si mesmas quando elas não enxergam a força da mãe. Quando elas não enxergam a mãe como grandes. E isso é muito pesado. Hoje eu tomo consciência de que quanto mais fora do meu lugar eu fico, quanto mais salvadora eu quero ser, menos eu prospero, menos eu sei me relacionar, menos saúde eu tenho, menos leveza na vida e menos liberdade de escolher um novo caminho. Como eu posso, então, sair desses emaranhados? Talvez, se eu puder agora, chamar a minha criança interior e ajudá-la, ensiná-la a olhar para a mãe como grande, a deixar com ela o que é dela, ensinando a minha criança de que nada do que nós possamos fazer agora vai mudar o passado e a história da mãe. Então, por isso agora eu me abro essa possibilidade de soltar a necessidade de salvar a mãe. Eu volto então para o meu lugar de filha, que é o meu lugar de força. É o lugar que eu nasci para ocupar. É o meu lugar no universo. É o lugar onde eu posso aprender a ser contribuição, a ser solução. É um lugar de luz. Então eu dou um sim para a minha vida. E volto para esse lugar, que é o meu lugar no mundo. Respire fundo. Solte os braços. Fique nessa ressonância. E mesmo agora, que o exercício ainda está reverberando, que você ainda está nessa energia de cura, de abertura,
Só se observe. Observe seus pensamentos, seus sentimentos. E procure ver se você ainda consegue enxergar a sua mãe à sua frente. Se ela ainda está aí. Não importa se você não conseguiu visualizar ou se você não consegue mais, viu antes e agora não viu mais. Não se apegue a isso. Apenas feche esse exercício dizendo essa frase: Mãe, me olhe com amor, por eu voltar para o meu lugar de filha, de filho. Porque esse é o meu lugar de força. Gente, esse exercício é para ser feito mais vezes, não é um único exercício que vai mudar a sua história, ele é apenas um movimento sistêmico para ajudar você a não perder o rumo do seu caminho de liberação, do seu caminho de crescimento e de evolução, ok? Então faça mais vezes, repita o exercício outras vezes, e se você ficou com alguma dúvida, se você sente que tem alguma coisa enroscando, escreva para mim aqui embaixo nos comentários. Coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, que eu posso gravar um vídeo só para responder ela. Aí, dependendo do número de perguntas que eu receber, eu me comprometo a gravar um vídeo só para responder essas perguntas e nós fazermos mais uma vez um novo exercício, uma nova vivência sistêmica para ajudar na liberação dos emaranhados com a mãe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like ali, porque ele ajuda o vídeo a se propagar, a alcançar mais pessoas, ele ajuda o vídeo a viralizar. Um grande beijo, um grande abraço, muita luz nos seus caminhos, muita paz e harmonia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.